Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer esse desafio do back-end PicPay, né? Não é novidade, né? Tem N vídeos aqui falando desse desafio em N stacks, né? Que o pessoal coloca aí como que a gente pode resolver esse desafio, tá? Como o meu canal aqui é focado em Kotlin também Android, né? E beleza, tecnologia, mas a stack principal aqui é o Kotlin, né? É a parte do Kotlin juntamente com o Android. Então eu vou fazer esse desafio aqui, né? Utilizando o nosso Ktor, beleza? Já tem vídeo aqui do canal falando desse cara, desse framework, que tem crescido bastante. Eu sempre gosto de enfatizar isso, tá? E eu gosto muito de trabalhar com esse cara. Então vamos lá, né? Vou ter a versão aqui agora, né? Do nosso desafio back-end, fazendo aqui a versão do Ktor, beleza? Então, para a gente começar, sem delongas, é o seguinte, a gente vai primeiro criar o projeto, que depois a gente vai ver aqui, né, vai passar aqui o olho para ver aqui, né, quais são os objetivos que a gente vai ter que seguir para a gente poder criar o projeto, né, para ficar tudo funcionando como esperado. Então, vamos vir aqui, ó, em Created, e a gente vai adicionar alguns plugins aqui para a gente poder começar. Então, deve ter coisa nova aqui, porque toda vez que eu venho aqui tem coisa nova, tá? Mas, basicamente, a gente vai precisar do plugin de rota, esse é o plugin principal, né, do Ktor aqui, que são as rotas. A gente vai precisar do nosso status page, justamente para a gente poder trabalhar com a questão de erro, né? A gente poder mapear os erros e as exceptions aqui de forma mais adequada. E nós vamos precisar também do nosso request validation, tá? Justamente para a gente validar o que as requests que estão sendo enviadas para a gente dentro do nosso servidor. Esse cara aqui é bem legal, tá? Vamos colocar ele aqui para a gente poder utilizar ele. Acho que tem um vídeo que eu utilizei esse cara aqui, beleza? Mais o que? A gente vai trabalhar também, vamos colocar aqui um login, beleza? A gente ter um log aqui na nossa aplicação. Tem aqui agora, olha só, tem essa parte de telemetria aqui. Legal, isso aqui é novo, hein? Não cheguei a olhar isso aqui. Interessante. Tem também por servidor e tem também por cliente. Interessante. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. E a gente vai trabalhar com a parte de serialização. Então nós vamos ter aqui o nosso Content Negotiation, tá? A gente vai colocar esse cara e a gente vai trabalhar com o nosso Kotlin Serialization, né? Vamos trabalhar com esse cara aqui. Beleza. Descendo aqui, vejamos o que a gente vai precisar. Beleza, banco de dados. A gente vai utilizar o nosso MongoDB, tá? Mas eu não vou pegar o MongoDB que eles colocam aqui, porque eles fazem alguma configuração que eu praticamente não gosto, e eles pegam um outro plugin aqui, né? Que eu gosto de utilizar o plugin de coroutinas do MongoDB, tá? Então, por enquanto, deixa esse cara aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links e já deixar aqui as dependências, justamente para facilitar, beleza? Então, não vou adicionar esse cara aqui. E para frameworks, a gente vai utilizar aqui o nosso Koin como injeção de dependência. Vale um detalhe que eles lançaram também recentemente o próprio motor de injeção de dependência deles, do framework Ktor, tá? Então, se você olhar aqui, ó, ele coloca aqui, né, a descrição de como que você pode declarar aqui, fazer as injeções e tudo mais. Teoricamente, um não exclui o outro, mas por questão de consistência, a gente vai trabalhar com um só, né? E eu prefiro trabalhar com o Koin, porque o Koin é muito utilizado também no mercado, né? Tá vindo forte também para a questão do KMP, né, do Kotlin multiplataforma, então a gente vai utilizar esse cara, beleza? Mas legal saber que tem aqui, né, um plugin próprio para eles. E basicamente é isso, tá? A gente vai colocar tudo aqui, é basicamente isso. Deixa eu só dar aqui um panorama para ver se eu não esqueci nada. E se caso eu esqueci, né, aí a gente volta e coloca aí, não tem nenhum problema. Beleza? Um outro ponto antes da gente poder continuar aqui, fazer o download desse cara é o seguinte. Se a gente for vir aqui, ó, a gente aqui dentro da parte dos nossos objetivos, a gente vai ter que fazer duas requisições aqui, uma get e uma post. Então, para a gente fazer isso, lembrando, a gente está criando o nosso servidor. Para a gente poder fazer essa consulta aqui no get e no post, a gente vai precisar do Ktor na base do cliente. Então, eu vou deixar na descrição dos vídeos aí também as dependências da parte do cliente do Ktor, beleza? Justamente para a gente poder fazer aqui as requisições, que é um dos objetivos que a gente precisa alcançar aqui para fazer a consulta nesses dois endpoints, beleza? Então, voltando para cá, o que a gente vai fazer agora? Vamos só renomear aqui, né? Deixar aqui bonitinho. Eu vou colocar aqui... Ele já deixa o com. Vou deixar, então, com.br desafio backend PicPay. Vou dar esse nome aqui, mas aí você fica à vontade aí para dar o nome que você quiser, beleza, querido? Então, vamos vir aqui, ó, YAML file, beleza, vamos deixar os exemplos também, aqui eu não vou mexer nada, tá? Vamos pegar a última versão do Ktor aqui, e show de bola, vamos dar um done, e é só fazer o download. Ah, e dá pra você ver o preview aqui, tá? Pra você ver como é que tá ficando, né, os plugins e tudo mais. Então, é bem legal essa parte aqui. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, porque eu acho que é esse aqui mesmo, show de bola. Então, vamos lá, vamos fazer o download desse cara. Ele vai aqui vir para minha pastinha de download, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro da minha pasta dos projetos aqui dos projetos aqui da IDE, vou abrir aqui o meu IntelliJ e vou executar esse cara e já volto, beleza? Faz aí também.
Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Eu abri o projeto aqui no nosso IntelliJ, tá? Então ele já abriu o Redmi aqui bonitinho, trouxe aqui as features que a gente colocou, como que a gente vai rodar o projeto, bem bacana, né? Então, show de bola, é basicamente isso. O que que a gente vai fazer agora? Primeiramente, né? Vamos ver se tá rodando aqui na nossa porta 8080. Espero que tenha rodado aí para vocês. Então aqui, ó, ok, já dá pra gente poder começar. Vou estopar aqui a aplicação. E o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai arrumar aqui a casa, mas antes a gente vai colocar as dependências que faltam, tá? Então aqui, Binho de Português, o que que a gente vai fazer? Como a gente está utilizando aqui o nosso... cadê ele? Nosso libs.verso, a gente vai colocar as dependências aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, tá? Fica tranquilo, vai estar aí na descrição do vídeo para você, justamente para facilitar e a gente focar aqui no que interessa, beleza? Então vou colocar aqui a versão do nosso MongoDB. Deixa eu pegar aqui, ó, a dependência certinho, você pega aí na descrição do vídeo. E nós vamos colocar aqui a nossa dependência também do Ktor Client, pra gente poder fazer as requisições. Show? E beleza. E agora a gente vai pegar as dependências para de fato a gente poder colocá-las aqui, ó. Eu vou deixá-las bem abaixo aqui, ó. Show de bola, beleza? Então é só sincronizar aqui o projeto. Ele já vai buildar aqui para mim, ó. Foi bem rápido, né? Então ele já colocou aqui, beleza? Então bem tranquilo essa parte aí para a gente poder começar a trabalhar, tá? Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente poder arrumar a casa. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente vai, se você pode ver, que ele abre aqui os plugins, que foi aquilo que a gente colocou na hora que a gente montou o projeto, tá? Só que ele vem com algumas configurações, se você for vir aqui na parte de rotas, por exemplo, tá vendo? Ele já instala dentro aqui das configurações de rota mais 2 plugins. Eu gosto de separar isso. Da mesma forma que ele faz aqui um plugin de serialization separado, eu gosto de colocar aqui também um plugin separado para status pages, para request validation e assim por diante, tá? Se você deve ter visto se você viu, né, os meus últimos vídeos lá sobre Ktor, você pode reparar que eu faço muito isso, tá? Então, beleza. O que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui então um plugin de status page. Então, ó, application, vai pegar do application, configure status page, a ideia aqui já me ajudando, show de bola. Então vou copiar esse cara aqui, ó, Ctrl X, né, vou recortar e vou colocar aqui, configure status page. E beleza, a gente tem que criar aqui agora o nosso request validation. Então vou criar aqui, ó, request validation, que vai ser aqui um file, então application.configure request validation, boa. A ideia ajuda pra caramba nessas horas, né? Tranquilo. Então vamos colocar aqui. Cadê? Recortei. Ctrl X, Ctrl V. Bonitinho. Perfeito. Deixar aqui separado. Por enquanto a gente não vai mexer nesse cara não, tá? Vamos deixar da maneira que ele tá aqui mesmo. Aqui também no configure o status page, vamos manter aqui, tá? Então esses dois aqui. Então aqui já a parte de rotas. O que que eu vou fazer? Eu não vou ter nenhuma rota propriamente dita aqui. A gente vai trabalhar com função de extensão. Então vou só deixar preparado aqui a parte de rotas dessa maneira aqui, beleza? Vamos deixar assim. Beleza, o plugin aqui de serializable é o seguinte, a gente simplesmente vai só configurar aqui o nosso JSON, passando aqui algumas configurações, né, a questão de formatação do JSON, a questão de... Opa, eu vou precisar do Lambda, se eu não me engano. A versão do Lambda. Então aqui o pretty, né, para ele formatar direitinho, aqui o slateness, e aqui nós temos o ignore keys para eles poderem, né, mandar aqui pra gente, ignorar as questões nulas também, então é muito importante a gente poder trabalhar com esse cara aqui, né, justamente para caso os campos, né, do JSON que não vier a existir, ele basicamente, né, não ignora essas questões. E o lateness, ele basicamente vai deixar que o nosso JSON um pouquinho mais flexível caso ele não vier 100% formatado aí, beleza? Então tranquilo, é basicamente isso que a gente precisa fazer. Parte de monitoramento, não tem nada aqui que a gente precisa mexer, vamos deixar exatamente dessa forma aqui como ele configura por padrão. O Hello Service, a gente vai apagar ele, porque a gente não vai utilizar esse cara, cadê? Hello Service eu vou apagar. Delete. E a parte de frameworks é onde ele vai começar a trabalhar com a parte de injeção de dependência. Então eu vou tirar esse single que ele faz aqui, porque a gente apagou o nosso Hello Service, ele vai ficar assim. Então por enquanto não vamos precisar mexer aqui, a gente vai trabalhar com as nossas injeções de dependência. E a parte de application, a gente basicamente vai precisar colocar o que a gente vai estar trabalhando aqui. Então aqui a gente vai colocar o nosso configure status page, e nós vamos colocar o nosso configure request validation, que foram os dois plugins que a gente colocou a mais, beleza? Então tá separadinho aqui, tudo certinho. Já dá pra gente poder começar. Show de bola? Bom, nesse projeto aqui, pessoal, vou estar utilizando 3 pastas, tá? A primeira delas vai ser a nossa application. Então vamos vir aqui, ó, application. Beleza. Nós vamos trabalhar com infra ou infraestrutura, né? Você fica mais tranquilo aí nessa parte. Você pode colocar o nome que achar melhor. E a gente vai e aqui a nossa camada de domain.
Beleza? E aí, tá vendo? Antigamente, se você já trabalhou com Keyton nas versões mais antigas, ele colocava isso aqui dentro de uma pasta plugin. Não sei por que agora eles não colocam, mas enfim, eu vou colocar aqui plugins para não ficar esse monte de arquivo Kotlin solto aqui dentro do nosso projeto, tá? Então vou colocar aqui, ó, plugins e vou dar uma refatorada. Só que ele vai dar um problema porque dentro aqui do nosso resource, do nosso arquivo de configuração.yaml, onde ele aponta, né, o módulo que ele vai executar, ele não vai pegar mais, porque agora a gente tem aquela pasta de plugins ali, né? Então vai pegar aqui, ó, plugins, e aí sim ele vai achar o módulo. Se a gente for ver aqui, ó, ele vai encontrar. Beleza? Então não precisa mexer em mais nada aqui, aqui ele já funciona como esperado. Show de bola. Então essas vão ser as pastas que a gente vai começar a trabalhar, beleza? Legal. Voltando aqui então, né, pro desafio, né, pra gente poder ver aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no objetivo, o que a gente precisa fazer como requisito. Tá, beleza, ele fala que aqui é uma plataforma e tal, de pagamento simplificada, beleza, vamos direto ao ponto. Ele fala pra gente aqui, ó, se a gente for vir, ele vai ter aqui dois tipos de usuário, né? Aí o usuário ele vai precisar ter o nome, o CPF, o e-mail e uma senha. Então a gente vai ter dois tipos de usuário. Quais são esses dois tipos? Os dois tipos que ele fala pra gente é o usuário comum e o usuário lojista, beleza? Então show de bola. Aí ele coloca aqui CPF, CNPJ também, mas eu vou trabalhar só com CPF, tá? Então ele fala aqui também, ó, que esses e-mails, né, o e-mail deve ser único no sistema e também, né, o CPF, tá? Então, sendo assim, o sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF e endereço de e-mail. Então, já é um requisito que a gente precisa lembrar aí. Show de bola. Vamos primeiro criar essa entidade. A gente vai vir aqui, então, no domain. Vamos criar aqui, ó, entity. E a gente vai criar o nosso user entity. Beleza, data class. E a gente vai ter que dar o nosso val name, tipo string, o string. Então, val, nós vamos ter o nosso CPF do tipo string, val e-mail do tipo string, val password do tipo string, e nós vamos ter aqui o val balance. Eu vou trabalhar com double, tá? Por favor, numa aplicação real aqui, claro que você vai trabalhar, vai ter algumas questões de arredondamento, e o cara, né, o agente principal, o candidato aqui seria o Big Desse, mas eu vou trabalhar com double aqui para facilitar a nossa vida, beleza? E nós vamos ter que o nosso val o user type, né? Então aqui, ó, user type. Vou deixar aqui como string, porque a gente vai colocar agora esse user type. Então, ó, user type. Ele fala pra gente, vou colocar aqui como menu, que vai ter dois tipos de usuário, que vai ser o nosso common e vai ter o nosso marchante. Eu acho que é assim que escreve. Deixa eu olhar aqui. E aqui, né, uma tradução literal aqui, ó, para o nosso lojista, beleza? Então, esses são esses dois tipos de usuário. E a gente vai pegar aqui, então, o nosso user type para a gente poder passar. Tranquilo? Bem de boa isso aqui, né? Bem tranquilo mesmo. Aí eu já vou setar aqui também que o nosso user type vai ser um usuário comum, tá? Sempre vou setar esse cara aqui como usuário comum. E aqui eu vou inicializar aqui também, ó. Talvez eu possa até colocar aqui que o usuário, ele... Não faz sentido, né? A gente seta isso aqui no banco, mas enfim. Eu vou colocar aqui que ele já começa com R$100, tá? É só fictício, só para ele já ter o valor quando a gente criar essa entidade, já ter o valor lá, senão a gente vai ter que inserir no banco, enfim. E a gente não vai fazer aqui uma questão de, né, dele receber um dinheiro propriamente dito, alguma coisa assim, tá? A gente vai fazer essas transferências entre o usuário, mas evidentemente alguém tem que ter um valor lá dentro para poder transferir, tá? Então por isso que a gente já vai setar esse valor aqui. Então, val id, nós vamos trabalhar aqui do tipo string. E como a gente está trabalhando com MongoDB, a gente vai colocar aqui, né, a representação do nosso Bison ID, que foi as dependências que a gente colocou. E a gente vai ter que nosso Bison Representation, deixa eu ver se é isso mesmo. Bison Representation, beleza. E a gente vai representar ele como Bison Type. Type. Cadê o type? Type.ObjectID, tá? E ObjectID, né, é o que o MongoDB trabalha nesse caso. Eu já vou setar aqui também, ó, criando um ObjectID.toString. Simples assim, perfeito? Maravilha, nós já temos então a nossa entidade aqui, o usuário. Legal. Voltando aqui então para o nosso requisito, aí ele vem aqui, ó, usuários podem enviar dinheiro, né? Usuários podem enviar dinheiro, efetuar transferência para lojistas e entre usuários. Legal. Lojistas só recebem transferências, não enviam dinheiro para ninguém. Outra regra de negócio a gente vai ter que se preocupar. Então, o lojista só recebe, então ele não envia dinheiro para ninguém. Então, o usuário comum que vai poder enviar dinheiro nesse caso. Validar se o usuário tem saldo antes, beleza. E aqui embaixo, ó, ele fala aqui pra gente, a gente vai voltar lá, ele fala aqui do endpoint de transferência, tá? Aí ele fala aqui, implementar, né, o que a gente achar conveniente.
mas ele dá aqui, né, um fluxo aqui, uma ideia basicamente, né, de uma implementação do que seria essa transferência. Então é o valor que você está transferindo, aí aqui o pagador, né, e o beneficiário, né, basicamente é isso que a gente vai precisar. Eu vou colocar, vou pegar esse exemplo dele aqui mesmo, tá? Eu vou criar aqui uma classe com esses dados justamente porque, né, eu acho que faz sentido, eu vou copiar eles aqui, né, e aderir à sugestão que eles me deram. Show de bola? Então, para isso, eu já vou criar aqui, então, a minha entidade de Transaction Entity. Vai ser aqui um Data Class. Então, a gente vai ter que um val ID. Aí, aqui o ID vai ser as mesmas questões que nós temos aqui do ID, da representação desse ID do banco de dados do MongoDB. A gente coloca essas anotações. E depois a gente vai ter aqui aquilo que a gente colocou ali, né? Só que aqui, lembrando, é a minha entidade. Ali, basicamente, ele está falando para a gente a request, né? É o que a gente passa de valor ali na request. Então, na minha entidade, eu vou fazer o seguinte, fazer um pouquinho diferente. Vou colocar aqui o amount, que é o valor, né? Ou a gente pode deixar aqui o value, acho que o value pode manter. E aqui, para ficar mais fácil, ó, val, eu vou colocar aqui o sender, pode ser o sender ID, do tipo string, do usuário que enviou. E aqui, ó, val, deixa eu ver aqui, ó, receiver, quem está recebendo, né, ID. Eu acho que essa nomenclatura aqui fica legal. E nós vamos ter o nosso val created at, para a gente poder salvar aqui essa transferência, né? Ela vai ser do tipo local datetime. A gente pode colocar aqui o local datetime.now, tá? Se você quiser, a gente pode trabalhar aqui também com a biblioteca do Kotlin datetime, tá? Acho que a gente pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Vindo aqui na parte de build.gradle, deve estar aí na questão de vocês, né? Que eu acabei esquecendo, em vez de ter copiado tudo, né? Mas pegar aqui, ó, libs.version. Então, vou colocar aqui datetime e eu vou pegá-la aqui, ó, só um minutinho. E se você for esperto, você já colocou ela aí já, beleza? Então, só pegar ela aqui, vou deixar ela aqui embaixo. Show de bola. Aí aqui a gente só precisa fazer a implementação. Beleza? Vamos rodar aqui o build.gradle. Portar, e ele vai trazer essa biblioteca pra gente. Tranquilo. Aí aqui, em vez de eu dar o local date.now, eu vou dar aqui um clock do datetime.system.now. E aqui ele me devolve aqui, ó, um to local datetime. Aí a ideia já tá até tentando me ajudar aqui também, ó, do time zone que eu posso passar ali para ele, né? Só que esse time zone aqui eu não quero usar esse time zone. Eu vou fazer o seguinte, timezone.off, e eu vou utilizar um time zone aqui do nosso América São Paulo, para pegar direitinho aqui, perfeito? Ele tá dando um erro aqui, deixa eu ver o que ele tá falando. Local date time, perfeito, time zone. Eu acho que esse time zone aqui, não sei se ele é o correto nesse caso. Não é nem questão dele o time zone. Eu acho que aqui a gente precisa pegar o local date time do Kotlin date time. Aí, agora sim. Show! Beleza, então basicamente é isso aqui que vai colocar, né, a nossa entidade que está representando essa transação dentro do nosso banco de dados, tá? E quando a gente for fazer a nossa request, ou seja, passar os valores ali, né, os dados, aí sim eu vou utilizar aquele padrão que ele colocou ali pra gente, beleza? Bom, com as nossas entidades então criadas, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar agora com o nosso repositório. Então, para isso, a gente vai vir aqui então dentro de domain e a gente vai criar a nossa pastinha do repositório, repository. E aqui eu vou criar o nosso user repository, que vai ser uma interface, e já vou criar aqui também da mesma sorte, ó, F5 para agilizar, transaction, ou transactions, né? Vou colocar aqui transaction repository, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? Na parte do nosso repositório aqui, da interface do nosso usuário, a gente vai ter uma função suspensa, onde a gente vai poder criar esse cara, e aí a gente vai receber um user ent, só que a gente vai devolver um boolean, tá? E a gente vai trabalhar numa função aqui também, que é o seguinte, a gente precisa validar, né? Porque se a gente for ver aqui como regra de negócio, ele fala o seguinte, os usuários podem enviar e tal, e ele fala que, sendo assim, o sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF, um cadastro, né, com o mesmo CPF, endereço de e-mail. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma função aqui, ó, isExist, vou deixar até assim para agilizar. Vou colocar existence user with email and chamar aqui de CPF mesmo, CPF, beleza? E aí é o seguinte, a gente vai receber aqui então o nosso e-mail do tipo string e o nosso CPF do tipo string também, e vamos devolver um boolean.
Então essas vão ser as duas funções. A parte aqui da transação, a gente vai ter uma função que vai criar a transação mesmo, tá? Vai salvar essa transação aqui no banco de dados, tá? Então a gente não vai receber um user entity. Eu sei que a ideia aqui é me ajudar, mas às vezes ela atrapalha. Então a gente vai só ter aqui o domínio mesmo da parte da nossa transação, beleza? E aí a gente pode buscar todas as transações também, se a gente quiser listar, tá? Fica a seu critério. Vou até deixar aqui, ó, suspend from find all, isso. Aí não é user entity, transaction entity. Beleza? Vou deixar essas duas aqui. Ele não fala, né? Eu acredito ali que ele não fala pra gente poder listar, mas eu vou deixar aqui só para fins também de aprendizado, legal? Então, a gente pode começar a trabalhar, vamos pegar aqui o nosso transaction, que vai ser mais simples. Então, dentro aqui de infra, eu vou criar então um outro pacote que eu vou chamar de repository. E aqui na parte de infra, onde vai ter as minhas implementações. Então, vou colocar aqui, ó, impli, que é a nossa diretiva. Vou passar aqui então o nosso transaction repository. E agora sim, com Ctrl I, eu vou pegar aqui e vou fazer o override aqui, né, desses dois métodos, beleza? Então, para isso agora, o que a gente vai poder fazer? A gente tem que ter aqui a nossa coleção, né? A gente precisa aqui do nosso banco de dados para a gente poder ter acesso aos métodos aqui do MongoDB, para a gente poder criar, para a gente poder fazer um find e tudo mais. Então, um forte candidato agora da gente começar a trabalhar é a parte da nossa conexão com o nosso banco de dados, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui agora, dentro do nosso infra, a gente vai ter aqui uma pastinha que eu vou chamar de config. Não esse nome aqui, né? Config. Config, beleza. Dentro de config, o que eu vou fazer? Na verdade a gente vai ter essa config, mas não é dentro dela não. Eu vou colocar aqui, ó, database. E aí eu vou chamar aqui o nosso database. Pode ser database connection. Database connection. Então vai ser essa nossa classe aqui que vai se conectar com o nosso banco de dados MongoDB, tá? Vou ser bem superficial aqui, tá? Dá para fazer uma configuração muito mais performática, mais parruda, enfim, com mais dados. Mas aqui a gente vai trabalhar com simples mesmo, né? Não é a ideia aqui. Então, deixa eu pegar aqui a nossa URL, private val, né? URL, que vai ser a nossa URL aqui do nosso banco de dados. Ela vai ser do tipo string mesmo. Aí é o seguinte, para a gente poder pegar essa URL, a gente vai pegar aqui o nosso MongoDB. E aqui, ó, copy connection string, pegar aqui. E vou colar aqui. Simples assim, tá? Só para a gente ter aqui acesso ao nosso banco de dados. Então, vou fazer aqui o nosso private val, para a gente poder criar nossa conexão. Private val, Mongo Client. E eu vou chamar aqui o nosso Mongo Client. E create, eu vou passar aqui a nossa URL. Só que aí eu vou deixar um nome mais bonito aqui, né? Connection String. E fica bem mais legível dessa forma. Então, val database. Vou tipar ele aqui, vou simplesmente receber nosso Mongo cliente, get database, e aí ele deu um nome aqui, só que eu vou chamar de transactions -db. Beleza? Bem simples, né? Então essa aqui vai ser a nossa configuração de conexão com o banco de dados do MongoDB. Feito isso, o que a gente vai fazer? Aqui agora a gente pode passar aqui por parâmetro, né, da função. Eu vou colocar aqui database connection, a gente vai ter esse cara. E agora com o nosso database connection, veja só, private val, transactions collection, e eu vou pegar aqui a nossa database connection.database.get collection, e a gente passa aqui a coleção, né, que vai, a entidade, na verdade, que vai estar representando aquela coleção. Então, transaction entity, eu só preciso nomear aqui, ó, eu vou chamar ela de transactions. Beleza? Então, transaction aqui no plural. Perfeito. E agora, com esse cara aqui feito, eu consigo facilmente, deixa eu só um espaço aqui, ó, eu consigo facilmente agora ter os acessos, né? Então aqui, ó, na parte de retornar, eu posso fazer o seguinte, transactions collections.find, tá vendo? E aí sim eu tenho todos os métodos, né? A gente tem aqui o nosso find, insert one, por aí vai. Então aqui a gente vai ter o nosso find, a gente pode trabalhar também com sort, para a gente poder trazer e fazer o seguinte, ó, sorts.descending, e a gente pode pegar o que? Transaction entity, dois pontos, para a gente poder ter acesso às propriedades. Eu vou pegar aqui o nosso created@name, tá? Tem que trazer o name aqui, porque é o name que pega ali o valor da propriedade, tá? E depois é só a gente dar o toList pra gente, perfeito? Bem tranquilo, né? E pra gente poder criar, tranquilo também. Então, return, a gente vai pegar aqui o nosso transaction collection, ponto. Vamos pegar aqui o nosso insert one, e aí a gente vai precisar passar o quê? O nosso transaction entity, e a gente tem uma propriedade aqui, ó,
esse nome aqui que eu não sei falar, eu confesso para vocês, mas ele basicamente vai retornar true ou false aqui dependendo, né? Se ele retornar true é porque a nossa operação deu sucesso. Se ele retornar false, evidentemente ela não deu sucesso. Bem tranquilo, né? Vamos agora para o nosso user repository. Bom, guys, de volta aqui então no nosso user repository é o seguinte, vai ter mais métodos aqui, tá? É o seguinte, a gente vai ter o nosso suspend find by ID, que a gente vai receber aqui o nosso user ID. Vou deixar só ID, né? A gente está no repositório de usuário, é óbvio que tem que ser o user ID. Então a gente vai tentar achar aqui um usuário com esse ID e vai trazer ele no banco de dados. Aqui pode ser nulo, né? Beleza. A gente já tem essa outra opção e a gente vai ter aqui o nosso suspend from update para a gente poder atualizar esse cara a partir do momento que a gente fizer a transação. Porque pensa comigo, quando ele enviar lá o dinheiro, né, para o outro usuário, evidentemente a gente tem que atualizar, né, a carteira de cada um. Então a gente vai passar aqui o nosso user entity e vai ser um booleano também, beleza? Então agora sim, a gente pode vir aqui então na parte da implementação. Olha só como é que vai ficar legal, hein? Beleza, class. Vou pegar aqui a nossa interface. Já vamos receber aqui então, ó, o nosso database connection, né? Beleza, bonitão. E aí a gente faz isso aqui. Show de bola. E agora a gente vai fazer o nosso private val. A ideia já começa a aprender, né? Transaction collect, mas ela errou aqui, ó. Vai ser o nosso users collection. E aqui database.get collection vai pegar com o nosso user entity. E aí a gente vai chamar ele de users, beleza? Show de bola. Então, maravilha, a gente já tem aqui. Então, para a gente poder pegar pelo ID, vou fazer aqui separadamente val filter. E a gente vai chamar aqui a nossa propriedade filters do MongoDB para a gente poder fazer o filtro, né? Então, é o seguinte, a gente vai pegar aqui a propriedade, né? Lembrando que o MongoDB, ele salva dessa maneira o ID, né? Ele coloca um underscore, então isso aqui é importante. E a gente não pode passar diretamente o nosso ID aqui, seco dessa maneira. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o user ID, ele é uma string, mas a representação dele no banco de dados é um object ID. Então, para a gente poder pegar esse cara lá no banco de dados, a gente tem que colocar aqui, ó, object ID, do jeito que a IDM colocou, e aí sim eu passo o hexadecimal da string aqui para ele, tá? Então é assim, se você passar o ID direto aqui, vai dar erro, tá? Porque ele não vai achar no banco de dados a string literal. Lá é um object ID no MongoDB. Quando a gente salvar, você vai ver, beleza? Show de bola. Return users connection.filter first of null, porque eu quero retornar aqui, né, o primeiro que ele encontrar, ou ele vai retornar nulo. Para criar, não tem mistério. Então, users collection insert one user entity, passa aqui o nosso esse nome aqui que eu ainda não sei falar, beleza? Se você souber falar isso aqui, cara, pô, me ensina. Eu acho esse nome às vezes meio complicado, esse nome em inglês aí. Tem que melhorar o inglês, né? Val. Vamos lá, val filters. A gente vai pegar aqui então o nosso filters. A IDE já tá se metendo ali querendo fazer pra gente, né? Mas tá bom. Aqui eu vou deixar ela fazer, porque a gente precisa pegar pelo ID, object ID, e a gente tá passando o nosso user entity ID. Que beleza, aqui não tem mistério. O val result agora, que eu vou criar a propriedade, a gente vai chamar o nosso user collection, replace, vou chamar aqui esse replace one. E a gente vai passar o filtro, né? Que ele vai precisar assim, ele precisa de um filtro, ele precisa aqui do que ele vai trocar, que é a própria entidade que a gente está mandando aqui por parâmetro. E ele vai chamar essa propriedade aqui, né? Para poder, enfim, ver se deu certo ou se não deu certo. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Return result ponto e fazer dessa forma. Ou se você quiser, você pode deixar tudo numa linha só, tá? E aqui abaixo agora, a gente vai ter aqui também os nossos val filters. Eu vou fazer o seguinte, aí aqui ele copiou, né? Tá vendo como é que a IDE ela vai embora. E é o seguinte, primeiro a gente vai ter que ter a diretiva OR, porque eu quero fazer aqui duas consultas, digamos aqui, duas verificações. Então vou fazer o nosso filters ponto aqui, cadê? E eu vou verificar aqui se o nosso e-mail é igual ao e-mail, e eu vou fazer aqui igual ao CPF. Aí beleza, ela já aprendeu aqui pra gente. Vou pegar aqui o nosso val user entity, e aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um finding aqui, né, para passar esses filtros, e ele vai fazer aqui um first of null para mim, e evidentemente ele vai retornar essa entidade aqui caso ele encontre, né? Então simplesmente eu vou chamar o nosso user entity, se for diferente de null, só isso. Beleza? Eu não vou colocar essa diretiva que ele tá querendo colocar aqui não, só isso aqui já basta para mim. Beleza? Porque lembra que a gente tem uma regra de negócio que a gente tem que verificar se já tem cadastrado um e-mail e um CPF. Beleza?
Então, aí aqui nesses casos, como a gente está trabalhando o mesmo nome, se você quiser, você pode deixar literal, ou você pode utilizar assim também, ó, transaction, na verdade user, né, perdão, user entity, dois pontos, e-mail.name, tá? Aí você pode fazer assim também. Então, user entity, dois pontos, cpf.name, beleza? Melhor, né, que não fica literal. Isso aqui a gente pode colocar numa constante, alguma coisa assim. Tranquilo, guys? Bem de boa, né? Então, olha, os nossos repositórios, eles estão criados, tá? Então, a gente consegue ter acesso agora ao nosso MongoDB. Conseguimos aqui, né, fazer direitinho. Temos as nossas entidades. Então, as coisas estão evoluindo aqui devagar. A gente está conseguindo dar seguimento no projeto. Então, bora pro próximo passo. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar aqui na parte dos nossos payloads, tá? Então, o payload que eu tô falando é as nossas requests e as nossas responses que a gente vai ter aqui. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro de Application e aqui a gente vai criar uma parte chamada Payloads. Beleza, aqui a gente vai ter então as nossas requests e nós vamos ter os nossos responses. Aqui na parte de response, se você viu meu outro vídeo, né, os outros vídeos, eu gosto muito de trabalhar com essa classe assim, ó, Simples Response. Beleza? E nessa Simples Response vai ser um data class. A gente tem que colocar que ela vai ser serializada, né, pelo Kotlin Serializable aqui, ó, perfeito. Eu gosto de trabalhar com uma propriedade val is success. E aqui val message, tá? Eu gosto de trabalhar assim, uma variável aqui que vai me direcionar se deu sucesso ou não e uma mensagem aqui, né, de o que aconteceu. Beleza? Então, bem de boa. E aqui a gente vai ter, então, a nossa, vou chamar de create user request, chamei assim, create user request, vai ser um data class. Deixa eu criar aqui, ó, F5, vou criar, então, o nosso transaction, vou manter aqui a diretiva created, né, vamos criar aqui, created transaction request, vamos manter a diretiva certinho, perfeito? Então, nós vamos precisar da nossa anotação do serializable, criá-la aqui, ó, e vou jogá-la para cá, perfeito. Maravilha. E aí a gente vai ter aqui, quais são as propriedades que a gente vai ter. Então, como eu falei para vocês, eu vou aderir o que ele colocou como sugestão. Vou ter esses dois, né, essas duas entidades aqui sendo enviadas pela nossa request. Esses vão ser os nomes. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui, então, de create val value, que vai ser do tipo double. Val é o payer ID. E o val PIE ID. Tipo string, não vai ser nulo. E aí a gente pode deixar assim. Perfeito? Deixa eu ver se tá certinho os nomes. Tá tudo certinho. Que é o pagador e beneficiário. Tranquilo? E agora, para a gente poder criar, então, o nosso usuário, a gente vai ter o seguinte. Vai ter o val name do tipo string. Val e-mail. Vals. Vou deixar aqui o CPF primeiro. E aqui o e-mail. E o val password string, beleza? Show de bola. Aqui, pessoal, eu não vou trabalhar muito na questão de a gente criptografar aqui a senha dele, tá? Então, por favor, né? Claro que no objeto, enfim, no objeto. Num projeto real, é claro que você vai ter essa preocupação, mas aqui é só uma questão do tutorial mesmo. É só pra gente poder atender os requisitos ali, tá? Então, não vou me preocupar aqui em criptografar a senha do cara, beleza? Show de bola. Com os nossos payloads criados, qual que é o nosso próximo passo agora? Vamos lá. Bom, agora eu vou trabalhar aqui com o meu request validation, né? Já que eu tenho as minhas aqui, os meus payloads criados, eu vou começar a trabalhar então na validação dessa request, beleza? Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, dentro de, deixa eu dar uma olhada aqui. Primeira coisa, dentro de nosso plugin do status page, a gente vai configurar para quê? Para quando der alguma exceção relacionada a esse tipo de validação, né, da request, ele vai automaticamente entrar no meu status page, vai colocar uma resposta personalizada pra gente lá no nosso corpo, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no status page, a gente vai ter que, então, a gente vai chamar essa diretiva de exception, e quando ela for, que tipo de exception que ela vai estourar? Request Validation Exception, tá? Você pode olhar na documentação, né, no plugin de Request Validation Exception, que basicamente um casamento entre esse plugin e o status page, tá? Que aí você pode personalizar os erros aqui quando ele estourar essa seção, que é o que ele vai estourar, né, caso dê algum erro ali nas nossas validações. Então a gente vai ter aqui a nossa call e a nossa cause, né? O call, ele dá acesso aqui aos nossos métodos de resposta lá para o nosso servidor, beleza? E a causa, né, causa propriamente dita. Então call, ponto responding,
respondem. Eu não vou responder um texto. Aí aqui é o seguinte, eu vou passar o HTTP request, HTTP bad request, e aqui ele pede um tipo também, que eu vou fazer o seguinte. Dá para fazer numa classe, mas eu vou fazer um mapeamento aqui bem rápido, ó, onde aqui a gente vai ter o nosso errors, e aí eu vou mapear para quê? Para to, né? Para cause, ponto. E aí ele tem os reasons, tá vendo? Que são os motivos que deram ali na parte da validação. E aí eu vou fazer o seguinte, ponto, eu vou ter que fazer um map desse cara. Vou pegar aqui o motivo, cada um dos motivos. E aqui agora eu vou fazer um map. Tem meu teclado tinha desconfigurado. E aqui eu vou simplesmente passar o reason, beleza? Aí o meu responde deve estar errado, porque o responding status e a mensagem do tipo T. Aí sim. Colocou pra gente. Então, tá configurado direitinho aqui no nosso status page, né? Esse handler aqui, caso dê algum problema na nossa validação, ele vai estourar aqui, aí vai dar um bad request como status, e a mensagem vai ser o erros, né? Que vai ser um map, e vai pegar aqui os motivos que eles estouram pra gente, e esses motivos a gente ganha de graça por causa que tá aqui no nosso request validation exception, beleza? E é claro, agora a gente vai criar propriamente dito os validadores. Então, pra gente poder criar aqui então os validadores, basicamente a gente vai vir dentro aqui de application, e vamos ter o pacote validators. Beleza. E o nosso primeiro aqui vai ser o nosso created user request validator. Não me lembro agora. Vai ser uma classe esse cara. E basicamente é o seguinte. Na verdade vai ser uma classe. Vai ser uma função. Tá? E a gente vai chamar aqui o nosso request validation config. E a gente vai dar aqui o nome dele de create user request validator, tá? E aí, beleza. Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente ganha aqui então nosso validate para a gente poder validar, tá? E o que a gente quer validar? A gente vai colocar o tipo created user request, beleza? Então é esse cara que a gente vai validar. E aqui agora a gente tem esse lambda, né? O it, que é propriamente dito o nosso create user request. Então a gente tem acesso aqui, ó, create user request, a todos os dados da nossa request. Beleza? Justamente para a gente poder fazer a validação. Então, é o seguinte, ele vai passar um e-mail pra gente, eu vou deixar um regex aí. Poxa, o e-mail regex é muito comum, né? Val e-mail, regex, eu vou deixar aí pra vocês como na descrição do vídeo, só pra gente não perder tempo, tá? Mas eu vou pegar um regex aí que eu achei na internet, vou colocar aqui justamente pra gente validar se ele tá passando o e-mail de fato pra gente. É claro, a gente valida de fato o e-mail, enviando lá para ele, né, um e-mail para ele poder confirmar o cadastro dele, porque aí de fato, se esse e-mail chegar, a gente garante que é um e-mail válido, que tem uma caixa de entrada, né? Então não tô entrando nesses méritos, é justamente para ele passar ali somente com um arroba ali pra gente. Beleza? Então a gente vai ter que ovar o errors, e a gente vai ter que o nosso list, vou criar aqui, ó, list of not null. E aí, olha só que legal isso aqui, ó. É um negócio do Kotlin que eu gosto, ó. Por exemplo, o campo nome é obrigatório, tá? E aí o que eu posso fazer? Como é uma string, a gente tem aqui uma diretiva chamada takeIf. Então ele pega para mim se o nosso created request.name.is né, blank. Então show de bola. E aí assim a gente vai fazendo todas as validações que a gente precisa. Olha só que legal. Então o campo CPF é obrigatório. Então CPF. Aí a gente pega aqui o nosso e-mail, campo e-mail, é obrigatório, e-mail. E aí agora a gente vai pegar aqui, ó, o campo e-mail é inválido. Ou seja, a gente vai fazer uma verificação se o nosso e-mail, ele pode colocar aqui, ó, is not blank, e a gente pode fazer uma validação e, cadê aqui o nosso e? Se o nosso create request.email ele não der um match com o regex que a gente colocou aqui, ó. Show de bola. E por último, também não tem que copiar, Ctrl D, aí aqui a ordem importa, vou precisar colocar para cá. O campo senha é obrigatório. Password. Não vou limitar, né? Então vou só colocar aqui. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, se os erros eles estão vazios, né, não tem nenhum erro lá que a gente conseguiu mapear, a gente vai fazer o quê? A gente devolve um validate result.valid. Se não, a gente devolve um validate result
como inválido, e aí ele pede os motivos pra gente, que é exatamente esses erros aqui que a gente colocou dentro dessa lista de strings. Tranquilo, guys? Bem de boa, né? Eu gostei aqui dessa validação, né, desse plugin de validation para o Ktor. É um plugin simples, a gente valida coisas básicas. É claro que talvez uma validação, como a gente tem as regras de negócio, a gente pode utilizar um use case, ou a gente vai utilizar, no caso aqui no nosso projeto, um service, né, para a gente poder fazer as demais validações. Então, para isso agora, muito fácil, ó, eu venho aqui no meu request validation, vou tirar esses caras daqui e vou simplesmente colocar aqui, ó. Olha só que legal. Ó, tirar esse plugin aqui, ó. Perfeito. Tá vendo? Então, aí aqui eu posso ter diversos validadores, né? Como eu fiz lá no meu vídeo lá. Então, isso aqui para crescer, né? Para escalar o projeto é muito bom. Então, vamos criar aqui, ó. Created Transaction Request Validator. Beleza? Vamos criar esse cara lá. E para isso, deixa eu vir aqui, deixa eu apontar. A gente vai criar aqui, então, mais um. Deixa eu fazer o seguinte, ó. F5, Create Transaction Request Validation. Então, só para a gente poder pegar aqui, deixa eu só tomar cuidado para não fazer cagada, né? Vou pegar aqui, ó. Colocar esse cara aqui. Aqui eu já vou até fazer o import dele, se eu não esquecer. Beleza. E aqui a gente só vai validar agora o nosso Create Transaction Request. E aqui vai ser o nosso Created Transaction Request, beleza? Então, para validação desse cara, né, são poucos campos, a gente vai validar aqui 3 campos. Então, é o seguinte, deixa eu tirar esses outros 2 aqui, ó. Então, a gente não vai ter e-mail regex, a gente simplesmente vai verificar o valor, né? O valor precisa ser maior do que 0, né, 0. A gente vai pegar aqui, então, nosso create request e a gente simplesmente vai pegar aqui e validar o value dele, se ele é menor ou igual a 0. Beleza? E aí a gente vai colocar aqui o campo payer ID é obrigatório. Então, create transaction payer ID. Vou até copiar aqui, ó. Payer, né? ID. E essa propriedade aqui é obrigatória. Perfeito? Então, o pagador e o beneficiário é obrigatório ele preencher pra gente. E aí tá certo, tá validado aqui, tá as nossas validações básicas, tá? Então, se der algum problema, automaticamente esse plugin é acionado, vai lá no status page e ele gera ali pra gente os erros. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente for testar a aplicação. Tranquilo, guys? Então, vamos pro próximo passo. Então, guys, agora eu vou criar aqui os nossos mapeamentos, né, os nossos mappers, para a gente poder fazer o mapeamento de uma entidade, né, e para uma request, né, de uma request para nossa entidade, justamente para a gente poder separar, tá? A entidade, ela tá dentro do nosso núcleo ali do domain, então ela é uma classe específica na parte ali, né, da representação dessa entidade do banco de dados. Então, a gente não vai, evidentemente, passar ela numa requisição. Então, para isso, né, a gente precisa fazer esse mapeamento. Então, aqui, ó, dentro de application, a gente vai fazer aqui os nossos mappers, e a gente vai ter aqui então o nosso transaction mappers. Pode ter mais de um, né, que a gente vai trabalhar só com um. Então aqui, ó, create transaction request .to transaction entity. Beleza. Aí a gente vai pegar aqui o nosso payer ID do tipo string, e a gente vai pegar aqui, né, o nosso pay ID do tipo string. Beleza, tanto o pagador quanto o beneficiário a gente vai devolver aqui. Então vou retornar aqui o nosso transaction ent ou amount. Então, nós temos o ID, cadê o amount aqui? Deixa eu só ver, eu posso retornar? A não ser, peraí, que eu não coloquei a representação. Ah, tá, eu coloquei como value, né? Amount. Value, por isso que não tá achando. Então a gente vai passar aqui o nosso value. Aqui o nosso payer. Nosso sender ID, eu coloquei, né? Sender ID. E aqui o nosso receiver ID, que é o nosso payer ID. Só ver se tá certinho, que às vezes eu confundo isso. Na verdade, o sender ID é o payer aqui, ó. E o receiver é o payer. Sacou? Então, o pagador e o beneficiário. Tranquilo? Então, eu acredito que seja isso mesmo. Deixa eu só ver se eu tô fazendo confusão com esses nomes. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Tá meio confuso mesmo. É muito mais prático eu usar aqui o Sender ID e o Receiver ID, né? Pô, onde é que eu tô com a cabeça? Mas tá bom.
porque pelo fato de eu utilizar ali a mesma request. Mas nós vamos mudar isso aqui agora, não tem problema não. Porque comigo é assim também, vamos lá. Então vamos vir aqui, ó, Sender ID, Shift F6, Receiver ID. Muito mais prático, né? E beleza, a gente mantém aqui. Show de bola. Então, Receiver ID, Sender ID, aí aqui Receiver, né? Que eu deixei o nome. Então, pera aí, vamos trocar isso aqui. Aí, é bonitinho. Então, aqui a gente vai ter o nosso Sender ID e o nosso Receiver ID. Então, Sender ID aqui, Receiver ID aqui. Pronto, problema resolvido de semântica. Tranquilo, né? Beleza. Então, a gente vai ter esse map, a gente vai ter aqui o nosso User Mappers. Então, vamos deixar aqui o nosso data class. Data class, mas na verdade é um file, porque a gente vai ter uma função de created user request.to user entity. Vamos devolver esse cara. Simplesmente a gente vai pegar aqui então o nosso name. Vai receber name, e-mail, CPF, password. Só isso a gente vai precisar. Tranquilo? Então os nossos mapeamentos aqui estão feitos também para ajudar a gente. Qual que a gente vai trabalhar agora? Agora a gente vai trabalhar no nosso service. Vamos, bora lá. Beleza, então aqui a gente vai começar a trabalhar com o nosso service. E o primeiro serviço que a gente vai utilizar vai ser o serviço da gente, do usuário, né? Porque sem ele a gente não consegue fazer as demais questões. Então vou colocar aqui, ó, service do nosso domain. E nós vamos criar aqui então o nosso user service. Então, para esse cenário aqui, aí a gente vai precisar do quê? Do nosso private val user repository. Tranquilo, né? E a gente vai ter somente uma função, suspension, que vai ser criar esse usuário. E a gente vai receber o quê? O nosso created user request. E vamos devolver quem? Um simples response. Então, que agora já está tudo mapeado, né? Tudo certinho, fica muito mais fácil a gente colocar o service. Então, a primeira coisa a gente poder ver é se existe, né? Existe um user, com, né? O e-mail, or CPF. Vou deixar documento, né? Mas vou deixar CPF mesmo. Show de bola. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso user repository, chamar aquela função, passando para ele o nosso request.email e o nosso request.cpf. Beleza. Se esse cara retornar verdadeiro para a gente, significa o quê? Que significa que existe. Então, a gente vai devolver um simples response. O nosso isSuccessful vai ser como false. E aqui, a mensagem, né? Basicamente isso que eu queria mostrar, mas eu quero colocar no português. Então, aqui, ó, e-mail ou CPF já cadastrados. Vou deixar assim, beleza? Que é uma das validações das regras de negócio lá que a gente precisa ver. Então, feito isso, a gente vai fazer o quê? O user entity, a gente criar o usuário de boa aqui. E eu vou colocar, então, o nosso created request to entity. Beleza. Então, vou pegar aqui o nosso val response, chamar o nosso user repository, .created, passando esse user entity que eu criei. E vou simplesmente fazer a verificação. Na verdade, posso até usar o will return aqui, ó. Se o nosso if, né, o response for verdadeiro, response, o que a gente faz? A gente só simplesmente chama o nosso simples response. Vou colocar aqui, né? E deixa eu colocar aqui abaixo. Essa ideia vai me ajudar? Beleza, só para a gente poder ajudar. Então, cadastro realizado com sucesso. Erro ao realizar o cadastro. Simples assim, né? Bem tranquilo, bem de boa a gente poder trabalhar aqui com esse serviço do nosso usuário. Então, aqui vai ter só isso, tá? Fica tranquilo que o mais trabalhoso vai ser a parte agora do nosso serviço de transação, porque é lá que a gente faz a maioria das validações das regras de negócio aqui desse desafio. Então, bora lá? Beleza, guys. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui o nosso próximo serviço, que vai ser o nosso Transaction Service. Beleza, vai ser a nossa classe. Aqui, o que a gente vai precisar a priori? O Transaction Repository, nós vamos precisar também do nosso Private Val User Repository. Beleza. Então, a gente vai precisar desses dois caras aqui.
Por hora, a gente vai ter só esses dois aqui. Mas eu vou deixar aquela questão daquelas duas requisições que a gente tem que fazer, uma get e outra post, que vai ser a notificação e vai ser ali também o serviço externo que vai verificar se a gente está apto a fazer a transação ou não. Isso aí vai ficar para o final, beleza? A gente vai fazer, mas vai ficar para o final. Então aqui a gente vai ter a nossa função suspend from created. Vou colocar create porque a gente está no transaction de CEPs, então é auto-subentendido. Então created transaction request, também vamos devolver um simples response. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso val sender ID. Não, sender ID não, né? Sender, vou deixar aqui, ó, o nosso sender, que é o cara que está enviando, vou deixar chamar ele de sender. Então user repository.find by ID created e vou pegar aqui o nosso sender by ID, tá? É o cara que tá pagando, né? Que tá enviando. Então, caso esse cara aqui vier nulo, o que a gente pode fazer? Eu vou até fazer o seguinte. Já vou retornar aqui. Eu gosto dessa abordagem. Isso daqui como false. A mensagem vai ser o quê? Pagador não encontrado. Beleza. E agora, da mesma sorte, a gente vai fazer o quê? Val receiver. Vai ser que a ideia já está aprendendo. Receiver ID. Então, vou colocar aqui. Simples response como false, beleza, a ideia já tá ajudando. Mensagem, deixa eu ver se ela vai entender agora a mensagem. Vai. Então, vou colocar aqui, ó, beneficiário não encontrado. Beleza? Então a gente faz essas verificações. Próxima verificação, deixa eu dar uma olhada lá. Tem uma verificação que a gente tem que fazer. O usuário responde, beleza e tal, o lojista só recebe aqui, ó. Verificar se o usuário tem saldo. E essa aqui, ó, lojista só recebe em transferências. Então o cara não faz transferência. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar se o pagador, né, que quem tá enviando, ele é do tipo... Aí que eu preciso do sender.userType. Ele é o userType .merchant. Porque se ele for um lojista, ele não envia, né? Ele só recebe. Então, return simples response. Isso successful vai ser como false. Saldo pago. A ideia é colocando as coisas nada a ver. Então aqui, ó, você não pode realizar essa transação. Beleza, validamos aqui direitinho. O outro ponto é a gente poder validar se o cara tem saldo, né? Então, ó, vou fazer aqui o nosso sender, né, que é o nosso pagador, ponto. O balance dele for menor que o create transaction request, a transação enviada, ponto value, significa que não tem saldo, né? Então, simples response, isso successful, como false, message. E aqui a gente vai colocar, ó, saldo insuficiente para realizar a transação. Beleza, então mais um requisito aqui que a gente tá tentando, né, vai cumprir aqui, que a gente precisa fazer. Show de bola. Aí agora entraria, vamos até colocar aqui um to do. Entraria aquela parte que a gente vai precisar daquele serviço externo para ver se a gente está autorizado a fazer, tá? Então aqui, ó, consultar serviço externo. Vamos deixar esse aqui mais para frente. Vamos deixar um to do aqui, mas vamos seguir, vamos seguir para a gente poder fazer o seguinte. Val new sender. Vou chamar aqui o nosso repositório. Aí aqui ele tá chamando uma parada nada a ver, mas tá bom, né? Esse aqui que a gente vai precisar. Mas aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa criar um novo usuário, porque a gente vai atualizar ele. Mas antes disso, a gente pode fazer o seguinte. Val transaction entity. Vou pegar aqui a nossa coisa, vou passar ela aqui para o transaction. E aí o sender vai pegar o sender.id e o receiver.id. Beleza, eu tenho esse cara aqui. Feito isso, eu vou fazer o que? New sender vai pegar e vai fazer o seguinte. Eu não vou usar isso aqui, não sei porque que colocou isso aqui. Mas basicamente, a gente vai pegar o nosso sender.copy. Vou fazer uma cópia desse cara. O balance dele, que agora a gente precisa trocar, né? Então eu tô trocando aqui no objeto na memória. Então vai ser sender.balance. E eu vou diminuir, porque ele tá enviando. Então vai ser create request.value. Menos esse valor aqui. E para o outro cara, eu vou fazer o quê? Evidentemente, eu vou fazer o contrário, né? Val new
receiver. Daí aqui já até entendeu. Então, receiver, eu vou fazer uma cópia desse objeto, vou lá na propriedade balance e vou alterar ela. Então, vou pegar aqui o receiver.balance dele e vou somar agora com o valor que está sendo enviado. Perfeito? Bem de boa isso aqui também. E agora a gente precisa fazer a atualização. Então, val update sender. Vou chamar aqui então o nosso user repository .update e vou precisar passar para ele o quê? O nosso new sender, né? Da mesma sorte, val update receive. Vou fazer esses dois caras aqui. Beleza. Agora eu vou fazer uma verificação que é o seguinte. Se esses caras aqui, ó, eu vou ter que fazer assim, pronto, provavelmente. Vou pensar. E agora ele vai me trazer aqui dois booleanos, né? Então, eu vou pegar aqui o nosso update receiver e vou verificar. E o update sender e o update receiver forem verdadeiros, né? Na verdade, se eles não forem verdadeiros, que eu tô colocando a negação. Então, vou colocar simples response, false, erro atualizar dados. Vamos colocar assim, ó. Erro ao atualizar dados. Beleza. E se não tiver nenhum tipo de problema, eu vou só simplesmente retornar um simples response como isso como true message e eu vou colocar aqui como transação enviada com sucesso. De bola? Perfeito. Eu acho que enviada não, a transação realizada com sucesso. Perfeito. A gente vai ter outras validações aqui relacionadas a essa parte para a gente poder trabalhar, né, com outras validações aqui. A gente vai ter a notificação aqui também e a validação de consultar o serviço externo. Só que é o seguinte, eu fiz aqui, só que a gente precisa salvar, né? Eu não salvei, ó. Val saved, e eu vou chamar aqui o nosso user repository.created. Vou passar aqui o nosso transaction repository não. Agora é o nosso transaction repository. Vou chamar aqui o nosso create, aí vou passar a transação, beleza. Vou fazer a verificação. Se esse cara saved não for verdadeiro, a gente retorna simples response. Isso como false. Não é saldo suficiente, mas erro ao salvar transação. Erro ao salvar transação. Beleza? Então, se ele não cair nesse if, ele vai direto aqui, vai atualizar os dados direitinho e vai colocar pra gente. Show de bola, guys. Perfeito. Então, o nosso Transaction Server tá quase pronto, tá? Tá quase pronto. A gente vai ter que consultar os serviços externos depois, mas isso aqui é só pra gente poder testar. Agora vamos trabalhar nas nossas rotas. Vamos lá? Beleza, guys? Agora nessa parte a gente vai trabalhar nas nossas rotas, tá? E como que a gente trabalha aqui com as rotas no Ktor, né? Caso você não tenha visto. Tem diversas maneiras. Eu gosto de trabalhar de uma maneira aqui que ele é bem tranquila e bem fácil da gente poder escalar no futuro. Então, primeiramente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um pacote dentro de application chamado routes. E aqui eu vou chamar, então, o nosso user routes. Vamos criar aqui as rotas de usuário. Vai ser um file, por quê? Aqui eu vou utilizar muito função de extensão, ó, user routes. Ele já até entendeu o que eu quero fazer. Eu vou passar aqui para ela o nosso user service. Beleza. Aí aqui agora eu vou chamar a diretiva route. Ele já está até me dando ali qual que vai ser o path, né, que vai ser acessado na URL. Eu vou deixar aqui como users, beleza? E aqui eu vou chamar aqui o nosso create. E eu vou passar esse user service para lá. Esse create é o seguinte, vai ser uma outra função de extensão, route, e eu vou chamá-la de created. Tá? E eu vou passar aqui para ela o nosso user service que tá vindo para ali. Beleza. Aí aqui sim eu vou fazer o meu post. Beleza? Não quero essa diretiva create porque não é o padrão REST também da gente poder trabalhar dessa forma. Tranquilo? Então vou deixar assim, ó. Bem de boa, né? Lembra que lá no plugin de route tava tudo aqui, tá? Eu já vi projeto que coloca tudo aqui, ó. Você pode colocar o post aqui, aí colocar barra e user, get, por aí vai. Eu gosto de fazer função de extensões porque para escalar fica muito melhor e muito mais separado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Muito simples. Val request, a gente poder pegar request aqui no Ktor. É bem tranquilo. Create user request, peguei. E aí agora eu vou fazer o quê? Val simple response. Vou pegar aqui então o meu user service, ponto create, e vou passar aqui a request que veio. E aí eu vou verificar. Se o meu simples response que foi enviado lá do meu service for verdadeiro, vou fazer aqui o call.responde. Vou pegar aqui o primeiro, né, o meu HTTP status. Não ok, mas o created. E eu vou pegar aqui então, o meu responde ele pegou errado de novo. Respondem. Cadê? Esse cara aqui. E aí sim eu vou passar o meu objeto simples response para ele. Como ele está serializado, né? E ele recebe aqui essa message, pode ser um objeto, né? Do tipo
ele é tipado, né, do tipo T, então é bem de boa. E aqui eu vou simplesmente colocar um else, passando aqui o HTTP status badge request e também vou passar o meu simples response. É isso, tá? É isso. Bem de boa, tá aqui os nossos users roles. E aí, o que eu faço? Vou vir aqui no meu plugin e simplesmente agora eu vou injetar val user service by inject, exatamente aqui. Aí, se eu não me engano, é do Quaketor mesmo. E agora eu vou chamar o meu user roles, vou fazer um import. Ele precisa do quê? Do meu user service que eu facilmente injetei aqui com o Koi. Koi é bem de boa, né? Apesar de que no Android eu gosto de trabalhar com Hilt. Vê só. Prefiro trabalhar com Hilt lá no Android. Mas o Koi é bem tranquilo da gente entender. Então, tá vendo? Muito simples. A rota já tá aqui prontinha. Então, muito fácil. Aí agora, da mesma sorte, a gente vai fazer a mesma coisa para as nossas transactions. Então aqui, eu vou criar mais uma. Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Vai embolar muito. Acho que não. F5. Vou criar aqui, ó. Transaction. Words. Beleza. Aqui eu vou chamar de transactions. E aqui vai ser transactions. Routes. Beleza. Aqui o nosso service vai ser transaction service. Beleza. Show de bola. Então a gente vai ter que então o método também para poder criar. Eu vou passar esse cara aqui para lá agora. E eu vou passar aqui o nosso transaction service. Vai ser também um post, tá? Deixa eu tirar o restante aqui. Só que é o seguinte, a gente vai ter que então a nossa request vai ser o nosso created transaction request. Perfeito. Deixa eu fazer uma pequena validação que eu não fiz no outro. Depois a gente pode fazer. Se a minha request for diferente de nulo, o que eu posso fazer? Val simples response. E aqui segue o mesmo princípio, né? Transaction service.create, passa aqui a minha request para ele. Tá? Aí aqui eu preciso pegar o nosso receive no label, tá? Para poder pegar, para poder funcionar aqui essa validação. Por isso que eu não fiz lá, porque eu peguei só o receiver, tá? E aqui acho que eu fiz o import errado aí, beleza. Peguei o import certo aqui, porque ele estava pedindo aqui um argumento, mas não tem que pedir esse cara aqui não. E a mesma coisa, if, né? Simples response. Simples response. Isso, aí eu poderia ter deixado aqui, né? Vou passar aqui o meu simples response. HTTP status created. Não, eu vou pegar aqui ao interno, vou deixar um badge request, vou deixar aqui o nosso simples response. E aqui nesse else, eu deixo aqui o meu invalid request, vou colocar assim. Só que eu vou colocar, né, erro na request. Muito simples, tá vendo? Vai ser um post também. E agora o meu único trabalho é vir aqui no meu routing e colocar aqui, ó, transaction route. É claro, preciso fazer um inject aqui val transaction service. Eu simplesmente passo esse cara pra cá. Aí, beleza. Fechou. É isso que a gente precisava. Então as rotas aqui já estão prontas para a gente poder utilizar. É claro, se eu mandar rodar aqui o projeto agora, não vai funcionar porque a gente ainda tem que resolver aqui as questões de injeção de dependência. Então bora lá? Então, muito simples aqui agora. A gente vai criar aqui então dentro de domain. Deixa eu só ver aqui se eu posso criar. Não, dentro de domain não, vou criar fora. É uma pastinha chamada DI. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro DI, que pode ser aqui o nosso database module. Sempre coloca a diretiva aqui módulo. E aí é o seguinte, val module vai receber aqui o nosso module. E eu vou pegar aqui o nosso single. Eu acho que eu fiz o import errado ali, mas tá bom. Com certeza eu fiz. Module. Não sei se é esse cara aqui, mas tudo bem. Vou ter que fazer o import aqui. Muito provavelmente Koi DSL, esse cara aqui. Aí sim, single, vou até aparecer as opções. E eu vou tipar aqui, ó, database connection. E vou pegar aqui o meu database connection. Só isso. Beleza? Então, o nosso primeiro módulo, deixa eu fechar aqui as outras abas. A gente vai trabalhar agora com o nosso módulo de repositório. Então, F5 para facilitar. Vamos pegar aqui então nosso repository. Módulo. Eu escrevi repository errado, então Shift F6. Repository, beleza.
E aqui, ó, a gente vai ter o nosso user repository, que é dada a interface. A gente vai passar o que? A implementação. A gente só precisa do get aqui, que a gente tem ali a dependência do database connection. Da mesma sorte, a gente precisa de transaction repository. Então, vou pegar aqui transaction repository, vou passar para cá. E a gente, por enquanto, tem mais 2 gets, né? Então, a gente tem aqui 2 gets que a gente precisa passar. Aqui, no caso, é o impl, né? Não, a interface, perfeito? Deixa eu ver aqui como é que tá lá. Ah, não, é só um. Aqui o repositório é só um. Eu tô confundindo com o service. Beleza, show de bola. Então, o módulo aqui fechou. Agora sim, a gente vai pegar e fazer... Deixa eu aproveitar aqui, ó. F5, service, módulo. Então, aí sim, a gente vai ter o nosso user service, transaction service. E aí sim, a gente tem mais um get aqui. Por enquanto, só esses dois. Vai ter mais aqui da parte da notificação, né? A gente vai passar aqui um serviço de notificação e um serviço de autorização, se ele pode, de fato, fazer essa transação. Beleza? E agora, o que a gente faz aqui com esses caras? Nós vamos vir dentro do nosso plugin de frameworks e a gente vai começar a trabalhar aqui na parte da injeção de dependência aqui com o nosso coin, né? Então, para isso é muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, val modules. E o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui o nosso database module.module, que é a propriedade que está lá, e vou somar aqui com o nosso repository módulo. Vou somar agora com o nosso service module. Simples assim. Aí aqui agora dentro de módulos, o que eu vou fazer? Eu não vou abrir essas chaves aqui. Eu simplesmente vou passar esse módulos aqui para ele. Vou só ver esse mais aqui, ó. Aí. Módulos. E aí eu passo módulos aqui. Funcionou. Show de bola. Tranquilo, né? Bem de boa. Então é assim mesmo. Tem hora que eu confundo um pouquinho, tem hora que dá uns erros e é bom a gente poder... Tem que ter olhos críticos aqui, né? Nós, como os programadores, temos que ter olhos críticos. Beleza, pessoal? Então, eu acho que já dá pra gente poder abrir o nosso Postman e poder fazer. Vou fazer o seguinte. Deixa eu dar aqui um Ctrl F9 na aplicação pra ver se ela tá buildando direitinho, né? Pra ver se tá compilando pelo menos. Só pra gente ver se não tem nenhum problema. E aí a gente roda o nosso servidor pra ver se ele vai bater na porta 8080. Ah, tá, beleza. Ele deu um problema aqui na parte do teste. Vou fazer o seguinte, você pode comentar isso tudo aqui, tá? Ou pode tirar, ou pode comentar, a gente não vai utilizar isso aqui não. Beleza? Então, Ctrl F9 aqui novamente, para ver se ele vai compilar. Beleza, compilou. E eu vou rodar a nossa aplicação. Beleza, guys, hora de testar aqui então, para ver se tá tudo funcionando como esperado. Vamos vir aqui no Postman e eu já fiz o seguinte, tá vendo? Eu já deixei aqui algumas coisas para facilitar aqui a nossa vida, mas aí você pode fazer com calma aí, tá? Já coloquei aqui o corpo, né? Aqui do nosso body pra gente poder enviar. Tanto aqui a parte das transactions e tanto aqui na parte também dos users, tá? Deixa eu só ver aqui se eu mapeei isso aqui de forma correta aqui no nosso endpoint. Deixa eu dar uma olhada aqui nas rotas. Eu coloquei transactions e coloquei users, tá certinho. Beleza. E outro ponto que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a parte do endpoint que ele pede pra gente poder colocar lá para enviar a notificação. Eu até criei um corpo da notificação aqui de teste. E é o seguinte, ora ela dá bom, tá? Ela funciona, dá um status aqui no content pra gente, ó. E aqui, ó, e ora ela dá erro. Por quê? Porque aqui na aplicação ele até fala, tá vendo? No recebimento do pagamento, o usuário ou lojista precisa receber uma notificação, um envio de e-mail e tal, enviado para um serviço de terceiro que eventualmente esse serviço pode estar disponível ou instável, tá? Então eu acho que isso aqui é meio que proposital o que eles fizeram lá. Da mesma sorte, isso acontece também para o serviço, né, de autorização, né, externo. Então ele pede para a gente utilizar esse mock aqui. E esse serviço também, hora ele dá certo, hora ele falha. Então eu vou até testar aqui para vocês, eu até fiz aqui, né, o get. E quando a gente faz aqui, ó, falhou, tá vendo? Se eu der mais um status aqui, falhou de novo. Esperar aqui um pouquinho. Fizer mais um send, ó, deu ok, sacou? Então é meio que proposital mesmo esses serviços aqui, justamente para, acho que, ficar fiel ali, né, o desafio. Legal? Então, sem delongas, vamos testar aqui então. Eu primeiro preciso criar os meus usuários. Então vou colocar aqui, ó, Daniel, CPF 123, 125, né, no caso. Vou colocar aqui daniel@gmail.com. E a senha eu vou colocar 123, beleza? Então, vou dar um send nesse cara. Ó, beleza, true, cadastro realizado com sucesso. Vamos abrir aqui o MongoDB, deixa eu atualizar aqui os meus databases. Beleza, tá lá o usuário criado, Daniel, tudo bonitinho. E ele já nasce aqui, né, com o usuário comum e nasce aqui também com um saldo de R$100. Que beleza, hein?
Show de bola. Vamos cadastrar outra aqui então? E aí vou colocar aqui, ó, a Michelle. E vou colocar aqui, ó, Michelle. E eu vou deixar o mesmo CPF e eu vou deixar o mesmo e-mail, né? Deixa eu colocar aqui, ó, Daniel. Vamos ver se ele vai brigar aqui com a gente, ó, beleza. E-mail, CPF já cadastrado. Então vou colocar aqui 1235 na Michelle, que vai ser o CPF, e ele também bloqueia, falando que o CPF, o e-mail já está cadastrado, e a gente já sabe que nós temos aqui o nosso e-mail cadastrado, né? Então deixa eu tirar tudo aqui, ó, para mostrar para vocês também, que se eu mandar a requisição com os dados vazios, ele vai bater lá no nosso, olha só, no nosso validador, que é justamente aquele map que a gente fez nos validations. Vamos só voltar ali na aplicação para mostrar para vocês, ó. É justamente aqui os nossos validations que a gente criou, Create User Request. Então, ele trouxe esses erros aqui mapeados aqui dentro dessa lista pra gente. E ele bateu, evidentemente, lá dentro do nosso status page que retornou esses erros aqui pra gente. E com os motivos. Bem massa, né? Bem legal mesmo. Então, show de bola. Trouxe aqui o campo obrigatório e tudo mais. E é claro que se eu preencher aqui, por exemplo, um Daniel, aí ele vai trazer ali, né, o restante dos erros. Então, bem legal esse mapeamento aqui, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui... Michelle, né? Michelle. Vou colocar aqui, ó, 123234. O e-mail vai ser michelle@gmail.com e o password também 123. Vamos cadastrar a Michelle. E beleza, a Michelle está cadastrada com sucesso também, tá lá os nossos dois usuários. Então eu vou fazer o seguinte, o Daniel vai ser o cara que vai enviar. Então eu vou vir aqui agora na nossa requisição, ó. O valor que eu vou enviar R$10. Aí aqui eu tenho que mudar, né? Porque eu deixei que agora é Sender ID, mudei de última hora. E Receiver ID, né? E adotar a sugestão, acabei que não adotei, né? Então, eu vou enviar para ela. Então, eu estou enviando para ela, eu sou o pagador. E quem vai receber vai ser Michelle. Então, preciso pegar o ID dela aqui também, ó. A gente pode até começar validando. Eu vou tirar esse C aqui, vou colocar um A. E vou mandar aqui, ó. Eu faço pagador não encontrado. Então, beleza, as nossas validações estão batendo ali. Vou tirar esse C. Aqui também vou colocar um B. Vamos ver o que ele vai retornar, ó. O beneficiário também não encontrado, que é a Michelle. Vou voltar aqui, ó, e vou deixar dessa maneira. Show de bola. Agora eu vou fazer o envio. Send. Transação realizada com sucesso. Então, e o Daniel tem que ter ali 90 e a Michelle tem que ter 110. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, se ele criou pra gente a nossa próxima coleção. Vou atualizar aqui, ó, beleza, eu tenho 90 e a Michelle tem 110, então já fez o desconto certinho. E ele salvou esse registro dessa transação lá para mim, ó, perfeito. Então qual que foi o valor, né, o Sender ID quem enviou, o Receiver ID quem foi o cara que recebeu, né, a pessoa que recebeu, e aí quando que foi essa transação, quando ela foi criada, ó, certinho. Muito massa, né, pessoal? Então o básico tá funcionando, as validações aqui, o que a gente precisava fazer... Tudo está funcionando como esperado. O que a gente vai fazer agora é a parte da notificação e a parte também, né, do serviço de autorização, se a gente pode ou não fazer essa transação ali para o usuário. Bora lá? Beleza, guys? Agora sim, a gente vai fazer aqui então a consulta daqueles dois endpoints que eles colocam aqui para a gente no nosso desafio, né, no nosso requisito. Então, antes de finalizar a transferência, deve consultar um serviço autorizado externo. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiramente, a gente tem que utilizar então o nosso plugin que a gente colocou da parte do cliente, no caso do Ktor, tá? Para a gente poder fazer essas aquisições. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é dentro aqui de config, a gente vai colocar aqui, ó, uma pastinha config, eu vou chamar ela de client. A gente vai configurar aqui então o que? O nosso cliente http config. Beleza? E aqui a gente vai criar esse cara. E eu posso colocar ele dentro de uma variável mesmo, val client. E aqui o que a gente vai fazer? Vai receber o http client.co. Cadê aqui, ó? Eu acho que esse cara aqui agora me pegou. Deixa eu ver se esse cara... Não é esse cara aqui não. Já pegou aqui, ó. cliente.co. Tem vários, né? Não sei se você já utilizou o cliente. Tem um Android, né? E tal. Tem um Apache. Vai utilizar esse CO aqui, beleza? Então a gente vai configurar aqui, vai configurar a parte do nosso suporte à serialização do nosso JSON, tá? Porque a gente está lidando aqui com o cliente, então a gente vai ter que enviar uma notificação, né, direitinho no corpo ali. Vou simular aqui, né, um corpo fictício aqui para a gente poder enviar, mas vocês vão ver que aquele serviço, né, vou até mostrar aqui, ó, o serviço do GET, ele retorna de fato para a gente um corpo, tá vendo? Um dado. Então a gente vai precisar aqui trabalhar, né, com essa serialização desse dado aqui também. Beleza? Da mesma sorte a gente faz isso aqui, né, com
a parte da resposta também da notificação, tá? Então a gente pode começar trabalhando nisso daí. Então beleza, aqui eu vou fazer uma coisa simples, então vamos lá, vamos configurar aqui então. A gente vai colocar aqui o nosso install, content, cuidado aqui agora, que é o content negotiation. E aí é o content negotiation do cliente, tá? Porque o servidor já está configurado. Aí é muito legal, porque olha só, a gente pode reaproveitar tudo que a gente fez lá. Então aqui, ó, serializable, a gente pode pegar exatamente esse cara aqui, ó. Vou voltar aqui. Pronto. E colocar aqui, ó. Bonito, né? Show de bola demais. E aí tem várias configurações que você pode fazer aqui, tá? Tem a parte também de você instalar, por exemplo, um HTTP timeout, esse cara aqui mesmo. Aí você pode colocar os números aqui, né? De conexão, né? Justamente para você ter um limite aí. E ele não ficar travando ali caso o servidor demore a responder, tá vendo? Eu vou até colocar esses valores aqui mesmo, que a IDE tá sugerindo pra mim, tá? Porque eu não vou ser tão fiel aqui, é só pra gente poder ter uma noção mesmo, tá? Então, beleza. Feito isso, a gente já tá aqui com o nosso cliente configurado. Qual que é o próximo passo? Já vamos até eliminar aqui agora o nosso... Vou pegar aqui o F5. Client HTTP módulo. Vamos trabalhar aqui com o módulo, então, já do cliente HTTP. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai devolver aqui um single, que é simplesmente devolvendo o nosso client, que é a nossa variável que está pública lá, beleza? Aí aqui agora na parte de frames, aí sim eu vou somar aqui agora, client http.módulo, pronto, fechou. Certinho, essa parte de gestão de dependência também a gente já matou, tá tudo certo. Aí agora a gente precisa criar dois services, a gente precisa criar o serviço de notificação e o serviço de autorização. Beleza? Então aqui, a gente dentro do nosso service, a gente vai colocar o nosso notification service. Beleza? Vai ser uma classe. Aqui a gente vai pegar, por injeção de dependência, private val client, o HTTP client educator. HTTP client, perdão. HTTP client. Aí, show de bola. E vamos ter uma função aqui, ó, suspend from send. A gente poder enviar essa notificação. Vai precisar do e-mail, do tipo string. Vou colocar aqui, ó, e-mail do tipo string. E vou colocar aqui um val message, tipo string. Show de bola. Então vou dar um try aqui. E vou fazer o seguinte, val request. E vou montar aqui, ó, a minha notification request. E ela vai receber um e-mail e uma senha. Então esse cara não existe, esse payload. A gente vai vir aqui então em payloads, requests e vamos criar aqui, ó, notification request, vai ser um data class. Vamos colocar a serialização aqui do serializable, né? Anotação, val e-mail, val message. HDDE, show de bola. E aqui a gente já pode fazer o import. Bem tranquilo, né? Bem de boa. Val response, se você nunca utilizou o client aqui, é bem tranquilo. A gente só precisa pegar agora o nosso client, ponto, dar um post, né, pra gente poder pegar. Aí no post, a gente precisa passar o URL. Então, vou copiar aqui essa URL, aqui é da transação e aqui é o post da notificação. Aqui, ó. Certinho? Eu acho que tá certinho. Tem um parênteses aqui, né? Mas eu acho que é esse aqui mesmo. Beleza. Então, vamos aqui, a URL, a gente coloca esse cara. E beleza, aqui a gente coloca o nosso content type, que é o application.json mesmo. E aqui no set body, eu gosto de chamar o set body e passar essa request. Vamos verificar se a nossa response status ok. Acho que tem uma diretiva aqui que a gente pode utilizar. É o ponto successful. Beleza. Então, se ela deu sucesso, a gente pode colocar uns prints. Não é tão detalhista assim não. Vamos colocar uns prints assim, ó. Notificação enviada com sucesso para, aí eu esqueci aqui, né, do nosso coisa, para $, e-mail. Vou colocar aqui o e-mail aqui, beleza? Se deu algum problema, vamos pegar aqui o val body e pegar aqui o corpo dessa requisição, que é o nosso response.body as text. Não precisa disso aqui não. Aqui, não precisa não. Vamos colocar aqui só o nosso out mesmo. Falha ao enviar notificação para, e a gente coloca aqui o $e-mail. Beleza? Então, a gente coloca aqui o nosso exception e
damos um print aqui também. Erro ao enviar notificação. E a gente coloca aqui o nosso e.message. Beleza? Bem tranquilo o nosso serviço de notificação, tá? Claro que dá para ser muito mais parrudo, enfim. Mas é bem básico aqui mesmo pra gente poder passar, né? Não ir para recuperação. Beleza? Então, próximo cara que a gente vai criar, já vamos criar ele de uma vez, que vai ser o nosso Authorization Service. Beleza? Vamos criar esse cara aqui. Authorization Service. Deixa eu colocar aqui Authorization Transaction Service. Tá bem específico. Transaction Service. Também vamos receber o nosso val client, HTTP client do client Gator. E aqui a gente vai ter o nosso suspend fun validate. Validate. É só isso aqui mesmo. Perfeito. Aí aqui no caso, eu vou retornar um boolean. Por quê? Porque lá, se a gente for olhar, guys, a gente olha aqui, tá vendo? Ele tem essa coisa aqui de authorization aqui que ele traz pra gente. Tem um status aqui também, enfim, a gente pode utilizar esse authorization aqui pra gente poder devolver. Se ele for true, né, deu tudo certo. Se ele for false, deu falha. Então vou até fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse dado aqui e vou vir aqui e já vou criar aqui a nossa response. Ele devolve. E eu já vou utilizar esse Kotlin Data Class, né, para mapear aqui de um JSON. E eu vou colocar aqui, ó, Authorization Response. Vou dar um nome assim, Response, Authorization Response. Tem algumas coisas avançadas que eu acho que dá pra gente colocar. Anotação, tá vendo? Já dá pra colocar a anotação aqui, ó, do Kotlin Serialize. Vou até deixar essa daqui, ó, show de bola, ok. E eu vou dar um Generated, vamos ver o que ele fez aqui, ó, Authorization Response. Ó, beleza, já colocou direitinho pra gente. Só o data aqui que ele trouxe meio esquisito. Vou deixar aqui. E aqui ele colocou Serializable Name também, tudo certinho. Perfeito. É uma boa prática colocar aqui, né? Por mais que às vezes é o mesmo nome, mas é uma boa prática sim. Beleza, então já criou aqui pra gente, né? Muito fácil, né? Muito tranquilo a gente utilizar esse plugin. Então vou dar aqui um return try val response. Vou chamar aqui o nosso client.get. E eu vou abrir aqui depois o lambda. O get, a gente vai precisar de quê? Esse cara aqui. Então a gente vai criar esse cara aqui, beleza? E eu vou fazer o seguinte. Se o meu response ponto cadê o response? Na verdade, eu não preciso do lambda aqui. Então get, aí eu vou fazer assim, ó, response.status.successful, beleza, é isso aqui. Então vou fazer o seguinte, se ele não for, né, verdadeiro, a gente retorna false. Pode colocar um print aqui também, né, pra gente poder ver no log, ó. Autorizador falhou. E a gente pode pegar aqui e concatenar com o nosso response.status. Pode pegar a description também, mas está de boa. No else, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui no corpo da nossa requisição o nosso body. Vamos pegar aqui então o nosso response.body. E a gente precisa tipar qual que é o cara que está representando, né? Então a gente vai pegar aqui o nosso authorization response. Beleza, a gente mapeou. Val, result. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar aqui o nosso body.status. Ele foi igual a success. É isso mesmo que ele devolve lá? Esse cara aqui, ó. Success. Beleza. E body.data.authorization for verdadeiro. Então, se esse result for verdadeiro, a gente coloca aqui, ó. Println. Autorização aprovada, para a gente poder ver no log. Se não, println autorização negada. E aí a gente retorna o próprio resultado. Na verdade aqui é só o result, porque a gente está dando o return try ali, né?
E vou precisar aqui do catch. E ponto exception. E aqui simplesmente vou dar aqui um erro ao consultar o autorizador. Vou colocar aqui uma mensagem. Bola e ponto message aqui. E aqui vai ser false. Beleza? Bem tranquilo, né? Show de bola. E agora o que a gente vai fazer? Já vamos vir aqui então no nosso service. A gente vai adicionar aqui então mais dois services. Então vai ser o nosso notification service. Beleza? A gente só tem um get lá. E a gente vai pegar aqui o nosso authorization transaction service. Somente um get lá também. De boa, injeção de dependência certinha. Agora a gente vai atualizar o nosso service para a transação, para a gente poder enviar aqui a notificação e também usar aqui o nosso autorizador. Beleza? Beleza, guys. Agora a gente vai fazer aqui, né? Como a gente tem aqui as outras regras de negócio, vamos colocar aqui mais, então, uma regra que é o nosso autorizador. Então, vamos colocar aqui, ó, val autorized. E vamos pegar aqui, é claro, né? A gente precisa agora ter o nosso private val notification service, private val authorization transaction service, beleza? Aí vai quebrar minha injeção de dependência lá no service, né? Que eu já devia ter feito isso aquela hora. Mas de boa. Vou pegar mais um get aqui. Pegar mais um get aqui. Show, bem tranquilo. Aí sim, a gente vai pegar o nosso authorization request, chamar o nosso valid. Deixa eu só ver esse client aqui liberado. Aqui é private, né? Deixar esse liberado assim não, é private. Internamente ninguém tem acesso, só tem acesso ao método, né? Valid. Então, se esse cara não for verdadeiro, returne simples response, simples assim, como false. E a mensagem, deixa eu ver o que a gente pode colocar. A mensagem é transação não autorizada pelo serviço externo. Tá bem específico. Então, se ele passar aqui, beleza, ele passa, ele vai lá direitinho e a gente precisa enviar a notificação depois que ele faz o cadastro com sucesso, certo? Então aqui, o que a gente precisa fazer? Aqui abaixo, a gente vai ter que ter aqui agora, como a gente vai enviar, são duas notificações, né? Para pensar. A gente tem que notificar quem enviou e notificar quem está recebendo. Então, para fazer isso aqui em conjunto, eu vou utilizar o nosso coroutines. Scoped. Aí, beleza. E eu vou utilizar aqui o nosso launcher para a gente poder fazer o quê? Notification service.send. E aí a gente chama aqui o nosso sender ID. Na verdade, send.email. E aqui a mensagem é o quê? Deixa eu tipar, né? Deixa eu tipar. Eu gosto de tipar tudo. Já estou tipando tudo. Então vou colocar aqui tudo. Beleza. Você recebeu um pagamento. Na verdade é o contrário, né? Seu pagamento foi enviado, que é o cara que está enviando. Então aqui eu vou pegar então o nosso receiver. Vou colocar aqui, ó. Você recebeu um pagamento. É isso. Show de bola. Beleza? Então colocamos aqui os nossos dois serviços para rodar. E agora vamos executar o projeto para ver se tudo funciona como esperado. Vamos lá? Beleza, pessoal? O projeto aqui rodando então para a gente poder testar. Então vamos lá. Vou fazer o envio aqui então de mais uma transação, né? Vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza, transação realizada com sucesso. Vamos dar uma olhada nos logs aqui da aplicação, ó. A autorização foi aprovada, a notificação enviada com sucesso para Daniel, mas a notificação falhou para Michele. Então, muito provavelmente, na hora que ele tentou de novo, o serviço falhou. Mas vamos ver se a gente consegue pegar a falha da autorização. Vou enviar mais uma aqui, ó. Ó, falso, transação não autorizada pelo serviço externo. Pegamos. Então, ele não enviou. Então, evidentemente, se a gente for vir aqui, então, na aplicação, ó, deu um forbidden aqui, ó, na autorização falhou, um proibido ali, né, e tal. Beleza, a autorização falhou, ele não teria que enviar essa coisa para ele, né? Então, aqui, ó, 130, é porque eu tinha feito uma antes, mas vamos guardar aqui, ó, 70, 130. Vamos fazer mais umas aqui, ó. Transação não autorizada. Vamos ver se manteve os valores. 70, 130. Perfeito. Manteve os valores, ele não fez a transação. Show de bola, né, pessoal?
Bom, pessoal, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, né? Conseguimos, então, com sucesso, fazer aqui esse desafio do back-end PicPay. Eu acho que a gente passaria, né? Não sei. Vai depender lá dos avaliadores. Mas, pelo menos, a gente conseguiu cobrir aqui todos os requisitos que eles pediram ali pra gente, legal? Então, como eu falei pra vocês, tem N versões desses desafios aqui na internet, mas eu queria muito deixar a minha versão aqui, né, da parte do Ktor, né? Mostrar pra vocês como que a gente pode fazer esse desafio aqui utilizando o Ktor, que é esse framework, como eu venho falando aqui nos vídeos, né, que tem crescido cada vez mais e é um framework muito bacana que vale a pena você tá se desenvolvendo, tá conhecendo, né, tá trabalhando com ele, beleza? Então espero que você tenha gostado, eu vejo vocês nos meus próximos vídeos. Valeu!